Olá pessoal, tudo bem? Teófilo Silva, né? Aluno do curso Java Backend, né? Da Alura, turma 6. Nós estamos falando aqui no dia 28 de abril de 2024. Bom, eu vou então agora expor para vocês o trabalho de conclusão da primeira formação Java Backend, né? Que é justamente a parte da linguagem de programação, né? Então, o trabalho que foi passado foi para que a gente criasse, né, um sistema via terminal, né, onde a gente pudesse fazer a cotação, né, da moeda, né. Pediu então para selecionar 6 entradas, pelo menos, né, de conversão de moeda, ficava a critério do aluno, né, e que pudesse fazer esse sistema funcionar utilizando então, consumindo então um API da Fast Forex, né. É uma API que você lá no site deles faz o cadastro, tá? E recebe um token. Com esse token você pode manipular então informações de conversão de moedas, né? Eu utilizei a inteligência artificial para que ela pudesse exibir para mim, né, quais são as principais moedas utilizadas aí no mundo, as 6 principais, né? E ela exibiu, eu tive que tirar uma delas, que foi o dólar canadense, aliás, o dólar australiano, porque o real não estava ali, né? Eu precisava colocar o real também. A nossa moeda ela não está listada entre as 6 principais do mundo, né? Então tirei ali o dólar australiano e coloquei então o BRL, que é o nosso real, para que a pessoa pudesse converter. Bom, aqui nós estamos na tela da nossa main, né? Utilizando aqui o IntelliJ. Então, eu consegui fazer esse sistema em apenas 3 classes, tá bom? Aliás, 2 classes, né? Porque a primeira é só a main, né? Que é a classe principal. Aliás, eu criei um pacote, um model, tá? E dentro desse model, nós temos 2 outros pacotes, né? Caminhos, né? Que é o app, onde está essas 2 classes, que vão trabalhar trazendo, então, essas informações de cotação, e a classe principal, tá? Então tá aqui, main, ok? São esses os pacotes. Também foi ensinado no curso a gente criar esses pacotes, né? E dividir ali por operações, tá? Para que fique o código organizado, legível e de fácil manutenção, tá? Então, o que acontece? A primeira classe que nós temos, eu coloquei o nome, utilizei então as boas práticas aí, que foi ensinado, utilizar sempre em inglês, né? O nome de atributos e métodos, né? Então, essa classe aqui é a coin, tá? E ela tem a finalidade, então, de trazer, né, uma conexão, né, com a nossa API, tá? Ela vai trazer todas as moedas disponíveis, então, naquela plataforma, via API. Então, eu estou aqui com o meu token, né? E através desse token, eu tenho a possibilidade, então, de trazer a cotação das moedas. Bom, aqui nós temos a função principal, né? A currency, coin, né? As moedas correntes, né? Bem aqui, o que eu aprendi através disso? Essa classe HTTP Client é uma classe do Java, nativa através da biblioteca Request, né? Isso daqui é uma coisa padronizada, tá bom? Então você vai colocar então aqui em URI, que é o caminho da sua API, você vai colocar então a API, tá? E aqui ele vai fazer então a busca, né, naquele site, né, através dessa API e vai trazer então a resposta bem aqui, tá bom? Eu coloquei aqui a resposta que ele vem através do response.body. Aqui então vem todas as moedas nesse response.body. Ainda precisamos destrinchar um pouco mais, que é justamente o que nós vamos fazer. Eu joguei então esse resultado então para esse atributo. O atributo, então, que nós estamos falando é esse daqui, tá bom? Eu joguei para esse atributo JSON, tá? É um objeto. Então, ele foi para lá. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse atributo, onde eu coloquei utilizando a biblioteca JSON do Google, né? Que eu fiz o instanciamento aqui, criei o objeto. Então, eu vou pegar, então, a nossa classe, né? O nosso response body e jogar, então, nessa classe, né? JSON Object. Então, o atributo currency vai receber então todas essas informações, já formatada pelo nosso JSON do Google. Então, eu vou pegar a mesma variável, né, do atributo e vou fazer então uma condição aqui, onde ele vai procurar se tem essa entrada chamada currencies. E tem, quando o objeto ele vem com essa currencies também no response. Só que o currency vem como o objeto e dentro dele existem outros hashes, outros dicionários, outras listas, né, com chave e valor. Então, o que acontece? Nós vamos fazer isso aqui também no próprio objeto, né? Vamos pegar o currency, né? Vamos buscar esse objeto que tem o nome currencies, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma lista, né? Uma string array list, né? E vai chamar de coin, tá bom? Então, vamos fazer então o loop, né? E vamos pegar as 6 principais moedas através dessa constante, né? A constante que nós se referimos é essa daqui, ó. Lista, tá? Onde ele exibiu aqui através dessa constante, né? Que a gente colocou no atributo, as 6 principais moedas aqui, tá? Temos aqui o USD, o euro, GPP, a japonesa, canadense e brasileira. Então a gente vai fazer um loop nessas moedas aqui, né? Já que ele procurou aqui dentro, tá? Dessa ocorrência, né? Então ele fez um loop aqui, né? Vai buscar a chave, tá? Buscando a chave, porque normalmente é a chave que é a moeda e o valor. O valor seria a descrição.
Então ele trouxe aqui como resultado a key, que é a chave, dentro de currency. O que eu aprendi aqui? Que não dá para fazer o loop somente nesse resultado aqui. Você tem que procurar essa entrada aqui e dentro dessa entrada do objeto é que você vai fazer então o loop, tá? Então ele trouxe o key e o value e eu adicionei ao resultado, né? Desse instanciamento aqui desse objeto, coin, eu joguei aqui dentro esse resultado, coin. E eu peguei esse objeto, coin, ao final do loop e setei num dos setters que foi criado aqui do coin. Então nós temos aqui o setter, né, do coin, que está bem aqui, tá? E o que a gente aprendeu aqui, né? Que esse setter ele vai receber um parâmetro que vai ser uma lista, tá? Eu aprendi que a questão das arrays é importante a gente fixar no que se trata do Java, porque é uma das condições do Java, que é array, né? Eu acho que em qualquer linguagem, porém a maioria das linguagens tem facilitado a questão da manipulação de array. Mas o Java ele é um pouco mais verboso nessa questão. Então aqui você tem que criar um setter, né, do coin, que é uma das variáveis que nós temos aqui, né? Que é essa daqui, que é um array, tá? Nós estamos trabalhando com essa coin. E o que acontece? Tem que ser uma lista e recebe coin, né? Que seria a moeda. Então ele vai setar essa variável aqui como o que vai vir aqui, que na realidade já é um array, tá vindo aqui, tá bom? Então de modo que eu tenho então todas as moedas aqui. Então nessa classe eu vou para a classe main. A nossa classe main aqui, então, é a classe que vai inicializar o nosso sistema, né? É a classe que a gente só trabalha para criar o sistema, nada mais, tá bom? Então a gente vai instanciar aquela classe coin, tá? Eu estou instanciando aqui, criando um objeto chamado coin também, tá? Eu executo aquela função, aquele método que está lá na classe, tá aqui o currency coin, tem que ser executado e depois eu crio, tem que ser criado, é aqui, ó, parte do array novamente, tem que criar um array chamado, eu chamei de coin list, onde eu vou então popular essa array com o que está vindo aqui no coin get coin, porque eu criei também o get lá na classe para trazer o resultado, aquele resultado que está lá da array. Então aqui eu tenho nesse atributo aqui, ou aliás, nesse objeto aqui eu tenho a minha array que está vindo lá daquela classe coin. Então, ou seja, eu tenho todas as moedas aqui. Lembrando que as moedas que estão aqui são apenas aquelas 6 moedas que eu selecionei, porque eu fiz uma condição lá naquela classe, tá bom? Para trazer somente as 6. Então eu instancio aqui a classe scanner, né? O objeto tá aqui, certo? E eu vou abrir um while. Dentro desse while, né, que vai ser um loop, até que o usuário ele selecione a opção que ele deseja e saia dessa opção, ela vai ficar em loop infinito, tá? Então eu digo o seguinte, através do SOLT, selecione uma opção. A opção é 1, converter ou 2, sair, né? Então vai receber o resultado aqui no scanner, tá? Esse option que ele selecionou. E se o option for igual a 1, aí tem toda a questão do que ele vai realizar. Se o option for igual a 2, que é sair aqui, ó, ele tá aqui, ó, ele vai fazer um else, né? Um else if, tá? Que vai ser um break, vai sair do sistema. Se não, ele vai dizer que a opção é inválida dentro do loop, ou seja, volta novamente pro loop porque ainda não foi true, tá? Não foi true, então volta novamente perguntando até que ele saia definitivamente. Então se ele escolher um, eu vou perguntar para ele, selecione a moeda base para cotação, tá? Então ele vai dentro desse loop aqui, ele vai mostrar as moedas, que são justamente as moedas que vem aqui no objeto, tá? Esse objeto que nós criamos lá, o tamanho, estou criando aqui, estou fazendo a condição em relação ao tamanho dele, que no caso o tamanho dele vai ser 6, né? Então ele vai dizer assim, ó, ele vai imprimir na posição, ele vai numerar, tá? Ele vai numerar mais um, porque a array sempre começa no 0, então eu quero que comece com 1, não quero que comece o select ali com 0, então eu dou um ponto e exibo o que vem lá na coin list, né? Eu puxo através dessa função get, o que tem lá, get na posição i. Então, o que acontece aqui? Eu vou procurar, selecione a moeda, ele vai selecionar e eu vou capturar a opção dele através dessa variável aqui, atributo do tipo inteiro, no scanner netin, já transformando em inteiro, tá? Automaticamente. Então ele selecionou, agora eu pergunto novamente, selecione a moeda que será exibida para a cotação. A primeira moeda é a moeda base, né? E a segunda é a que vai ser cotada, né? Vai ser para qual cotação vai. Então faço novamente o mesmo loop, tá? Mesma coisa, ele seleciona e eu salvo aqui em second coin. A primeira é first coin, a segunda second coin. Second coin. Então, eu digo assim, ó, qual o valor a ser cotado? Aí, normalmente precisa, a API ela pede, então, a primeira moeda, a segunda moeda e o valor que vai ser cotado. Então, eu pego como double, porque o usuário pode colocar um número flutuante ali, tá? Então, eu pego double e já salvo nesse atributo como double. E vamos começar, então, o trabalho aqui. O trabalho vai ser o seguinte, se o firstCoin for maior ou igual a 1 e firstCoin for menor ou igual a cost list, tamanho da array, ele começa a fazer as operações. Ele pega a primeira, né, coin lista, menos 1, tá? E vai pegar a segunda, select coin, vai jogar nessas variáveis aqui, second coin, que é justamente o que foi capturado lá, tá bom? Então, aqui, eu vou pegar então os dois e vou quebrar, certo? Por quê? Porque o objeto
CoinList, ele tá vindo como chave e valor. É um hash, um dicionário, uma lista, que tá vindo com chave e valor. Então eu tenho que quebrar para transformar em um array. Aí eu uso a função split nos dois. Então se eu quebrei os dois, eu vou pegar a parte 1 da primeira, né, do Fistcoin, né? Vou pegar a primeira parte e a segunda parte, tá bom? Então tá aqui. Parte 1, parte 1, parte 1, 0, na posição 0, porque a array sempre começa na posição 0. E pego também da parte 2, tá? Mesma coisa, 0 e 1. Então eu digo o seguinte, no Salt, né? A moeda base é Select Coin, a moeda base é a primeira que ele selecionou ali. E a descrição dessa moeda é a parte 1, né, da array. E a mesma coisa eu faço, a moeda cotada é Select To, aí seria a cotada que vai ser a referência, a Description Coin To. Aí vou realizar a operação. Eu vou instanciar então, né, a nossa classe Current Convert, né? Aqui, Current Convert, eu estou instanciando nesse objeto, tá bom? E esse objeto eu mando executar a função que está lá, tá? Então que função é essa? Nós vamos ver agora. Tá aqui a classe então, né? Current Convert, tá? Então essa classe é a mesma coisa. Agora ela vai então, instanciar o objeto através da biblioteca HTTP Client, né? Lembrando que no Java, ele já, tudo que você realizar através da classe, ele já herda de uma classe mãe, né? Isso aqui vem de uma classe mãe, que é o Java útil, tá bom? Então eu instanciei aqui o cliente, tá? Fazer um request novamente ao URI. Aí aqui eu vou substituir as partes da API, né, da URI, né, que tem a cotação. É tudo na URI, vai através do request, tá bom? Então a primeira moeda, tá? A primeira moeda, porque ele vai receber isso daqui, né? Ele vai receber a primeira moeda, certo? Nós vamos colocar como parâmetro, tá? Se você observar, ela vem bem aqui, ó. Aqui são os atributos, né? Aí você vê que tem o value, coin1, coin2 e result, tá vendo? Tá vindo tudo através do construtor, né? Então o que acontece? Tá aqui a classe e tá aqui o construtor primário. Então o construtor vai receber o value, a coin1, a coin2, tá? O construtor tem que receber isso aí. E ele recebendo, ele vai trazer para cá através do get. De cada um deles tem um get, tá? Recebeu através do get aqui e o get valor, as três partes, né? Estou concatenando, aprendemos também no curso a concatenar na string format e colocando a URI conforme ele pede lá no site FastForwards. Então eu faço então uma busca do resultado, né, daquilo ali, ele vai trazer para mim através de toda essa biblioteca, né? E aqui vem o resultado. Eu pego esse resultado e vou destrinchar mais ainda esse resultado que vem aqui, tá? Eu vou trazer através do response body, tá? É dentro desse response body que está o que nos interessa. O que nos interessa? Eu vou novamente instanciar a biblioteca JSON do Google, né? Por quê? Porque a biblioteca JSON do Google, ele consegue trabalhar melhor com JSON, tá? Porque tudo vem com JSON, né? Nas API. Então eu coloco aqui dentro, tá? O JSON, faço a instância, pego o response body, né? E ele vai trazer para cá de forma mais amigável, formatada, para o res, tá? Através do objeto JSON Object. Então aqui dentro, né? Eu vou buscar então isso daqui, ó, result, eu vou buscar o get result que está lá dentro do resultado disso aqui, ó, response body, certo? E seto lá no nosso set result. Nosso set result é um setters que foi criado aqui, né? Setter de result, que é um atributo que está lá no construtor, né? Tá aqui, ó, ele tá valor vazio, tá? Então aqui ele recebe como parâmetro o this result, né? Ele recebe como parâmetro e seta aquele valor, certo? Ele seta, aliás, aqui, ó, o result, ele recebe o result, aliás, e seta no result esse result que vem aqui, que é justamente aqui, ó. Certo, no result, o valor que vem aqui, pegando o value off daqui, da string, tá? Do result, tá? Então, essa classe vai fazer isso daí, vai levar o result para lá, tá bom? E uma vez eu tendo esse result, eu instancio aqui, né, a função, e jogo aqui dentro dessa string JSON o que vem lá no get result dessa classe, tá bom? Que é justamente o que a gente colocou lá no result, tá? Uma vez eu tendo isso daqui, né, dentro do JSON, eu novamente vou instanciar o objeto JSON object, né, colocando aqui e vou passear, né? Vamos dizer assim, para string, né? Passear para string, né? E vou pegar a parte do object, tá? Que tá lá. Tudo isso daqui, gente, é o seguinte. Teófilo, eu tenho que decorar isso daqui? É muita coisa. Não, você não precisa decorar. Você só precisa saber que existe esse objeto JSON, que é justamente uma das classes ali do Java, Java útil, né? Que ele vai trazer. Então ele vai pegar o seu JSON aqui, ó, que você está trazendo e vai passear isso daqui para string. Isso aqui a gente consulta através da internet, a gente busca Java, tem a documentação do Java, tudo isso está lá. E a forma de trazer o que você precisa. Então eu vou extrair o valor da chave, né? Então eu vou extrair o que tem aqui lá que é importante para nós. O currency, né? Eu vou colocar como tipo double, tá? JSON Object, que é esse daqui, tá? Vou buscar o select coin to, que é justamente a cotação da moeda que a gente precisa como base, né? E vou pegar então como double, porque vai vir como double lá, tá bom? Então eu digo o seguinte, ó, o montante de value, que foi o que ele colocou lá, colocou no sistema, que não veio a execução, em select coin, que é na primeira moeda, que é a moeda base, equivale a currency, que é esse daqui, que eu já peguei aqui, ó, get double dele, certo? Aqui eu já peguei.
porque isso daqui já é o objeto instanciado, já está vindo aqui, certo? Esse objeto, está buscando tudo, em Select Coin, que é a moeda que vai ser a base da cotação, certo? Uma opção inválida, né? Se ele selecionou uma opção diferente daqui, tá? Opção inválida. E se for 2, já falei que sai, e se não, continua o loop. Então, gente, eu consegui fazer em 3 classes aí, 2, né? A primeira é só para instanciar o objeto. Vamos ver isso aqui em execução, né? Vou clicar aqui, tá? Como a gente aprendeu. E vou esperar aqui, então, fazer o build e vai abrir, então, a nossa caixa aqui de seleção, tá bom? Vou puxar um pouco mais aqui. Selecione uma opção, vou colocar a opção 1, né? Converter. Aí ele pergunta, selecione a moeda base para a cotação. Eu vou colocar aqui, então, o 6, tá? É um select aqui, tá? Você seleciona 6, que é o real. Selecione a moeda que será exibida para a cotação. Vou colocar 1, tá? Vai ser o dólar, tá? Ele, qual o valor a ser cotado? Vou colocar 100 reais, tá? E vou dar um enter. O que ele mostrou para mim aqui? A moeda base é o real, tá bom? A moeda cotada é o dólar americano. O montante de 100 em reais equivale a 19,54 em USD, ou seja, em dólar. Aí continua, selecione a opção, ou seja, está em loop, né? Então se eu colocar o 2 aqui, né? Tendência é ele sair do sistema, ó, processo terminado, tá bom? Então é isso daqui. O sistema está funcional, né? Você pode colocar, então vamos colocar aqui, então. Aqui a gente pode fazer diversas outras filtragens aqui no que o usuário vai colocar, né? Vamos colocar aqui cotar, vamos colocar mais uma. Vou colocar então agora tá? Dólar. E vou colocar em euro, né? Qual o valor? Vou colocar o mesmo 100, tá? Montante. Então tá aqui, ó. A moeda base é o dólar, tá? A moeda cotada é o euro. O montante de 100 dólares equivale a 93,47 em euro, tá bom? 100 dólares é igual a isso daqui. Lembrando que isso aqui tá vindo direto da API, tá? Eu já estou capturando o que eu preciso lá e coloquei aqui, tá bom? Então vou sair do sistema. Vou mostrar aqui para vocês então, gente, o seguinte. Puxa aqui. O que acontece? Na parte aqui de conversão, né? Da moeda, a gente pode fazer algumas coisas aqui, tá bom? Aliás, na nossa main, quando eu fiz aqui, ó, a parte da exibição 2 vezes da moeda, né? Porque ele seleciona a moeda base e a moeda que será cotada. Isso aqui você podia transformar numa só, tá? Só uma pergunta, só onde ele poderia, porque a questão da array é fundamental que a gente aprenda como é que se trabalha com array, tá? Listas. Eu acho que é a parte mais importante, porque quando você tem uma variável, um atributo, é muito simples de você retornar. Quando só se tem um valor, um string, um número, seja números primitivos, etc. Mas quando se trata de array, é algo mais delicado, que a gente tem que focar mais em relação ao Java, tá bom? O que eu poderia fazer aqui era o seguinte. Eu poderia criar aqui um outro while, tá? Eu crio aqui um while, onde eu digo o seguinte, tá? Esse while, ele vai ter, quando for diferente, tá? Quando for diferente de entrada válida. Um exemplo, eu estou criando essa variável aqui, entrada válida, é uma variável, tá bom? Eu já vou criar ela, certo? Vou abrir e fechar aqui, né? O que acontece? Eu vou criar aqui essa variável. A gente aprendeu também que a gente pode criar variável com var também, tá? O Java já nos permite fazer isso, tá? Então, quando a entrada for false, vou dizer, for diferente, ou seja, no caso diferente, false é true, tá bom? Quando for diferente, tá bom? Aqui, ó, var. Então a gente vai fazer o seguinte, Salt, né? A gente aprendeu, eu vou dizer o seguinte, digite os dois valores para cotação, tá? Aí o que acontece? Eu vou capturar isso daí. Já como o scanner já está aberto lá, o scanner, nós já instanciamos, né? Lá em cima, aqui ó, o scanner. Então a gente vai capturar o que o usuário está colocando aqui, certo, gente? Então nós vamos fazer o seguinte, vai ser do tipo int, tá bom? Eu vou criar aqui então uma variável chamada entrada, que a gente tem que capturar o que ele colocou aqui, tá bom? Capturei então o que o usuário colocou ali, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que criar aí a questão da array, tá bom? A array ela é fundamental. Então vamos lá, string vai ser do tipo array, tá bom? E essa array vai ser chamada de valor, tá? Valores, né? Porque vão ser 2, né? Valores. E eu vou, né, vou quebrar, né? Como ele é do tipo array, eu vou pegar o que está na string, entrada. E em qualquer linguagem, a gente já sabe que o split, ele quebra uma string, tá bom? E nós temos que colocar qual é a referência. A referência é um nada, né? É nada, tá bom? Então o que acontece? A gente já quebra o que está vindo lá, porque o espaço é que vai ser o delimitador, tá certo, gente? Aqui, gente, eu só corrigindo, aqui é do tipo string, tá? Por quê? Porque nós vamos pegar aqui a string. Então nós não vamos usar o line, o int, tá? Vai ser o line. Porque tudo que vem através do scan normalmente é texto, tá?
Então quebrei aqui, tá? Se eu quebrei, eu já tenho então os dois números, né? Dentro de uma array, que é justamente essa array entrada aqui, bom, gente? Então eu vou fazer o seguinte, tá bom? Vou abrir aqui então uma condição, se valores.length, que já se transformou numa string, num array, for igual a 2, tá? Aí sim, é a quantidade que a gente precisa, só precisamos de 2 aqui, 2 valores, tá? Então a gente vai dizer o seguinte, a gente pode abrir uma condição aqui try e cache, né? Mas para fins de try cache, né? Para fins didáticos, né, a gente vai utilizar então, que na realidade até a gente já aprendeu, né? O try, o cache, né? Então o que acontece? Se for igual a 2, né? Vou puxar para cá, vamos abrir um try cache, porque pode abrir erro e a gente tem que abrir uma exceção aqui, tá bom? Então é o seguinte, valores na posição 0, certo? Valor na posição 0, nós vamos transformar agora sim, nós vamos transformar em inteiro, tá bom? Então a gente vai usar a classe integer, tá? Do Java útil, tá? E vamos passar, né? Passe int, certo? Passe int, valores, tá? String, valores da posição 0. Da mesma maneira, a gente vai fazer então, tem que tirar isso aqui, né? Que ele abriu dois colchetes, tá? Da mesma maneira, nós vamos pegar o valor 1, né? Fazendo do mesmo jeito, né? Então tá aqui, ó, pegando o value off e transformando em inteiro, tá bom? Então, o que acontece? Entrada, nós temos, porque a entrada lá em cima, a variável, está como falso. Nós temos que colocar a entrada válida agora como true, né? Para que ele possa sair, porque ele conseguiu pegar, tá? Lembre-se que nós estamos dentro do igual a 2, o length igual a 2, tá? Então, o que a gente vai fazer então, tá? Entrada válida, pegamos os dois aqui, tá? A gente vai começar a fazer o trabalho, então, que a gente fez aqui, tá? A gente fez esse trabalho aqui, né? São dois. Então, se eu tenho o valor 0, que foi digitado pelo usuário, e o valor 1, né? Eu não preciso mais desse primeiro e segundo fast coin. Aliás, o coin, né? First e second, né? Aqui, second, eu vou apagar. Porque eu já tenho os dois, tá? De posse dos dois, então, né? Eu vou apagar. Agora, eu vou precisar do valor, né? Se eu preciso do valor, eu tenho que colocar ele aqui, né? Que ele vai ter que digitar. É o terceiro dado que a gente precisa, tá? Então, continuando. Aqui nós temos toda uma condição, tá? Que vai aqui e termina aqui, bom? Essa condição, então, toda ela, nós vamos trazer para cá, toda a condição, e vamos mudar, então, aqui o nome, tá bom? Valor 0, tá aqui, ó, né? É o que tá vindo aqui. A gente vai colocar aqui. Pessoal, eu tive que fazer, então, as alterações aqui, porque como o código Java é muito verboso, ele não estava aceitando transformar isso daqui, ó, que tá vindo aqui, que é um string, né? Para inteiro, certo? Então, o que eu fiz? Eu usei o split aqui, né? Tirei os espaços e quebrei como array, tá? Então, eu criei aqui uma array, né? Do tipo inteiro, certo? Que vai receber esses valores que estão vindo aqui, tá? Vai receber esses valores, tá? O tamanho, né? Que é 2, né? Vai receber o tamanho, certo? Dos dois valores que vão ser digitados, né? E que vão ser a condição para ir à frente no nosso sistema. Então é o seguinte, se isso aqui é um valores, né? São os dois valores, né? Eu posso colocar essa condição aqui, né? Então, se for 2, né? Porque ele vai jogar para cá, são 2, ele continua. Então, eu consigo pegar aqui o valor 1 e o valor 2, né? Como eu falei, eu já apaguei aquela parte e coloquei a condição aqui, tá? Valor 1 e valor 2 que estão aqui, né? Valor 1, que já foi colocado aqui a quantidade. Então, para valor 0, na posição 0, valores inteiros, né? Na posição 0, eu vou pegar, então, valores que vêm na posição 0 do array. E a mesma coisa aqui para valores inteiros 1, eu jogo, então, os valores que vêm na posição 1. E eu coloco, então, aqui, quanto ele vai, né, eu vou colocar a entrada aqui, a entrada vai ser true, porque satisfez, né, aqui, a condição. Então, eu tenho que mudar aqui, para que saia do while, tá bom? Desse while aqui, interno. Então, eu peço o valor a ser cotado, vou capturar esse valor aqui como double, e vou começar. Bom, aqui a gente vai mudar, então, essa parte aqui, ó. Aqui a parte primeira, né, eu vou colocar isso daqui, e a parte 2 é essa daqui, né, que nós aprendemos antes, second coin, tá? Então, tá aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Se eu peguei essas duas partes aqui, ajustei aqui, então ele vai trabalhar com isso, tá? Aqui e aqui, tá bom? Jogando a parte 1, parte 2, certo? E vai ocorrer o mesmo resultado, tá? Lembrando que nós estamos dentro de um while, né, interno, né? Que é esse daqui, certo? Que ele vai terminar aqui, certo? Então agora a gente vai ajustar, esse while termina aqui, certo? Esse else aqui. Então esse while, aqui é o if e aqui é o while interno, certo? Então aqui é o final do while. Aqui tá tudo ajustado dentro do if, né? Nós temos aqui, então, esse while mais interno, né? Que é esse daqui.
ele termina aqui, ok? Todo aquele while. Aqui é a opção 2 do while mais externo, né? E a condição final, que é a opção inválida, né? Que eu podia até colocar aqui um solt aqui dizendo que estou saindo do sistema, tá? Saindo do sistema. Só a título de elegância, né? Do sistema. Então tá aqui, gente. Fiz esse while. Vamos executar. Bom, pessoal, eu esqueci de colocar aqui as opções de moeda, tá? No nosso código, né? Eu tinha apagado, né? Eu tinha tirado essa opção aqui das moedas, né? Selecione a moeda, trazendo aqui do nosso objeto, tá? O que ocorre? O nosso objeto, ele tá vindo com espaços, né? As opções estão vindo com espaço lá. Então eu tiro através da função trim, né? Que ele quebra todos os espaços que houver ali, tá? Essa função aqui ela é muito importante, viu? Ela tem todas as linguagens, então ajusta aqui. Então eu consigo selecionar a moeda aqui. Então vamos ver aqui como é que fica o nosso sistema, tá? Aqui depois de executado, vou converter, tá? Aí ele diz, selecione uma moeda, tá? Digite os dois valores para a cotação. Gente, é o seguinte, esses dois valores aqui, se você observar, os dois valores, eles têm que ser divididos, então, por espaço, tá? Você dá um espaço entre eles. Se você quiser, ele tá dando a condição aqui no split. Qual é a condição? Se fosse vírgula aqui, você colocar uma vírgula. Separar por vírgula, mas ele tá dizendo só espaço. Então eu vou colocar aqui os dois, tá? Vou dizer que vai ser o 6, como eu comecei antes, e um espaço 1, tá? De modo que dessa maneira eu vou criar um array, tá bom? Então, qual é o valor a ser cotado? Lembrando que 6 e 1 com espaço vai dar um array, então, aqui, tá? 100. Então, seria de R$100 da moeda real para quanto é R$100 em dólar. Então, tá aqui, gente, ó. A moeda base é BRL. Brasil, a moeda cotada é USD. Então, o montante de 100 seria reais, BRL, equivale a 19,54 em USD. Tá bom, gente? Então, nosso sistema aqui tá pronto, tá? Ele pode ser feito outras condições aqui, tá, gente? Pode ser feito outras condições, tá? Tipo, se o número for uma string, né? Ele vai dar um erro, busca uma exceção ali, tá? E aqui eu posso sair do sistema, o 2, né? Saindo do sistema, certo? Então, daquela maneira que eu fiz, capturando os dois valores, perguntando duas vezes através desse for aqui, né? Eu posso fazer uma vez só e capturo os dois em array, tá? Eu pego justamente esses valores aqui, né? E coloco o tamanho nessa array, tudo trabalhando com array também. Gente, essa classe coin, que faz justamente essa classe que faz a conversão, né? Ela é o seguinte, eu poderia, em vez de criar uma classe aqui, eu poderia ter criado uma interface, né? E implementar essa interface aqui. E fazer, já que aqui ele captura todas as moedas, eu estendo em currency convert, eu implemento uma interface. Onde aqui eu pegaria somente essa função, currency coin, que faz todas as operações, tá bom? E eu poderia criar uma outra classe, ou essa daqui, poderia ser uma classe mãe, em que outra classe herda, né? As funções dessa classe mãe eu colocaria a moeda, né, o coin, e a descrição, né? E criaria algumas funções que poderiam ser chamadas nas filhas, né, implementadas nas filhas, né? Através da sobrescrita ou da sobrecarga, né? E como o sistema é um sistema pequeno, que é só de conversão de moeda, não precisou tanto dessa questão da herança, mas poderia ser feito os override e poderia ser feita a sobrecarga. E a questão das interfaces também poderiam ser criadas, tá? Mas, como o sistema esse sistema é um sistema pequeno, então deu para fazer então em duas classes, né, chamando tudo na nossa main. Então é isso aí, gente, tá? Foi o que a gente aprendeu nesse curso, nessa primeira formação, que é a linguagem Java em si, tá? Nos ensinou. Agora nós vamos partir então para o Spring, né? Transformar isso aqui numa parte visual, né? Usando aí o HTML, né? A gente vai transformar isso no visual, CSS, tá? Fazer um sistema mais robusto, né? Então, obrigado por todos, né? Pela Jaqueline Oliveira, que nos ajudou nesse curso, tá? E que foi a professora alto nível aí, nos ensinou a trabalhar com Java. Vamos continuar estudando, tá? Para que a questão de array se torne uma coisa rotineira, né? A questão de consumir API se torne uma coisa rotineira. E a questão da orientação a objeto, com suas classes, com suas instâncias, com a herança, com o polimorfismo, né? Que poderia ser usado no caso do override, tá? E a questão das interfaces que nós aprendemos pode ser constante no dia a dia. Obrigado e até a próxima.